Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é Estudo da Circunferência. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente pessoal. Circunferência, por definição, circunferência é uma figura geométrica plana formada pela união de pontos equidistantes de um ponto fixo chamado de centro. E representamos o centro pela letra C. Bom, vamos aí à representação geométrica. Então, geometricamente, pessoal, uma circunferência é dada por essa figurazinha aí, a forma circular, ok? Onde, nessa circunferência, nós temos os seguintes elementos. Tá aí, os elementos de uma circunferência. Nós vamos considerar aí o raio, que é o segmento que vai do centro até uma extremidade. Nós representamos, certo, esse segmento pela letra R. No caso aí o segmento CD, que está aí de vermelho, vai representar o raio. Nós temos também, certo, o diâmetro, que é o segmento que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. No caso, AB representa o diâmetro, e esse diâmetro, certo, nós vamos representar pela letra D, e ele vai ser igual a 2R, porque é R mais R. E nós temos uma corda, pessoal, a corda, que é o segmento que sai de uma extremidade a outra, pessoal. No caso, certo, a corda aí está sendo representada pelo segmento EF, que é esse segmento em verde. Bom, pessoal, mas essa corda, ela pode ser também, certo, ser representada pelo diâmetro. E nesse caso, a corda é chamada de corda máxima, pessoal. Ok? Bom, vamos também falar do comprimento da circunferência, pessoal. E o comprimento da circunferência é dado pela relação 2πr. Com essa relação ou fórmula, nós calculamos o comprimento da circunferência, ok? Bom, vejamos aí um exemplo. Determine o raio e o comprimento de uma circunferência de 18 centímetros de diâmetro. Bom, pessoal, o problema já deu o diâmetro. Para isso, certo? Vamos à resolução, e na resolução é só a gente calcular a fórmula, usar a fórmula do diâmetro para calcular o raio. Observe, pessoal, que nesse problema, certo, para a gente calcular o raio, certo, usa a fórmula do diâmetro. Substituindo aí o valor do diâmetro, nós vamos ter 18 igual a 2π, certo? Bom, daí o raio que o problema está pedindo vai ser igual a 18 dividido por 2, e o raio vai ser igual a 9 centímetros. Aí está o valor do raio. Para determinar o comprimento da circunferência, pessoal, é só substituir esse valor na fórmula. Então, a fórmula é essa daí, que substituindo o valor do raio, nós vamos ter que o comprimento vai ser igual a 2π vezes 9, certo? Efetuando os cálculos, vamos ter como resultado 18π centímetro, ok? Certo? E esse aqui é o resultado, certo, do comprimento da circunferência. Ok, com isso, certo, o exemplo está concluído, pessoal. Vamos à frente. Equações de uma circunferência. Bom, vamos iniciar com a equação reduzida da circunferência, pessoal. Para isso, vamos considerar, certo, uma circunferência de centro C, certo? E sobre essa circunferência, vamos considerar um ponto P de coordenadas x, y, conforme a figura. Aqui está a figura, pessoal. Então, nós temos aqui o centro da circunferência e um ponto P sobre a circunferência, ok? Daí, pessoal, observando a circunferência, nós vamos ter aqui, certo? A distância do ponto P até o ponto C, ou seja, do ponto P ao centro, é igual ao raio. Mas a distância entre dois pontos, pessoal, nós calculamos por essa relação, certo? Distância do ponto P até o centro vai ser dado pela raiz quadrada de xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado. Ora, o que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal, é como se chegar, certo, à equação reduzida dessa circunferência, sem dar, certo, essa equação de forma direta. Estou fazendo aqui uma demonstração e como se chegar à equação. Ora, então observe, a distância do ponto P até C é igual a R, está aqui, e xp, xc, yp, yc são as coordenadas do ponto e do centro. É só substituir as coordenadas do ponto
é a distância de P até C na fórmula da distância entre dois pontos, pessoal. E distância entre dois pontos, nós já temos um vídeo aí falando sobre distância entre dois pontos, pessoal. Daí, fazendo a substituição desses valores, nós vamos ter essa expressão. Raiz quadrada de x menos a ao quadrado, certo? Mais y menos b ao quadrado igual a r. Observe que A e B são as coordenadas do centro. X e y são as coordenadas do ponto P, ok? E a distância, e R é a distância do P até o ponto C. Ora, pessoal, mas aí devemos eliminar essa raiz quadrada aí nessa expressão, ok? Para isso, é só elevar os dois membros ao quadrado. Bom, elevando os dois membros ao quadrado, obtemos essa expressão, pessoal, que cortando o expoente, certo, com o índice, obtemos essa equação. Tá aí, essa equação que vocês estão vendo aí, certo, destacada em vermelho, certo, representa a equação reduzida da circunferência. Eu poderia muito bem, pessoal, aí, certo, no problema, era só escrever de forma direta essa equação. Mas eu estou mostrando para vocês como se chegar até essa equação, ok? Em vez de dar a equação pronta, eu estou mostrando como se chegar à equação reduzida da circunferência, certo? Então, essa expressão é a equação reduzida da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. A outra equação é a equação geral, pessoal. E para a gente determinar a equação geral, é só desenvolver a equação reduzida. Como? Usando a ideia de produtos notáveis, pessoal. Certo? Quando a gente usa a ideia de produto notável, ou seja, desenvolver esses dois binômios, x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado, certo? Usando lá a ideia de produtos notáveis, nós vamos obter a expressão. Está aí, ao desenvolver, certo, esses dois binômios, vamos obter essa expressão. Aqui nós temos o desenvolvimento de x menos a ao quadrado e aqui o desenvolvimento de y menos b ao quadrado, ok? Bom, organizando mais essa expressão, nós vamos obter, certo, essa outra, né, expressão aí que está em vermelho. E essa expressão representa a equação, certo, geral da circunferência. Onde nessa equação, pessoal, certo, nós começamos sempre com x ao quadrado mais y ao quadrado, certo, menos 2ax, certo, onde menos 2a é o coeficiente de x, menos 2by, certo, onde menos 2b é o coeficiente de y, e a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, isso tudo igual a zero. E a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado vai representar na equação o termo independente. Por quê? Porque não possui a variável x nem a variável y. Ok, pessoal? Observe que para a gente chegar a essa equação, é necessário a gente desenvolver a equação reduzida da circunferência, pessoal, que é representada por esses dois binômios. E aqui a gente usa a ideia de produtos notáveis, certo? É só dar uma olhadazinha em produtos notáveis para você entender melhor, pessoal, o desenvolvimento, certo, dessa expressão, ok? Muito bem, e essa expressão toda é a equação geral. Bom, vamos a exemplos. Primeiro exemplo, determinar a equação reduzida da circunferência, dado o centro e o raio em cada caso. Aí nós temos o item A e o item B, pessoal. Então vamos à resolução. Como eu quero a equação, certo, reduzida da circunferência, pessoal, a gente vai usar a fórmula da equação reduzida, que é essa daí, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. O que a gente vai fazer nesse problema? Só substituir, pessoal, as coordenadas do centro e o raio, certo, na fórmula da equação reduzida. Observe que A e B são, certo, as coordenadas do centro e R vai representar o raio. Como já foram dados aqui o centro e o raio, substituindo, nós vamos ter essa expressão x menos a ao quadrado mais y menos 3, né, ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Bom, e você deve estar se perguntando, professor,
E aqui ficou mais, não era para ficar menos, não. Não, pessoal, é mais mesmo. Observe que o valor de A é menos 2. Então, menos daqui com menos da equação, fica mais 2, ok? Desenvolvendo aí o 5 ao quadrado, nós vamos obter a expressão x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 25. E aqui nós temos a equação reduzida da circunferência, né, no item A. O item B, pessoal, é o mesmo procedimento. Você vai substituir as coordenadas, certo, do centro e o raio na fórmula da equação reduzida. Então a situação fica assim: x menos 6 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a raiz quadrada de 7, certo? Cortando aqui, ó, o expoente com o índice aqui na raiz quadrada de 7, a expressão vai ficar dessa forma aí, ó: x menos 6 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 7. Ok, pessoal? E com isso nós encerramos, né, a questão 1. Aqui nós temos a equação reduzida da circunferência no item A e aqui a equação da circunferência, certo, no item B. Muito simples, pessoal. É só você substituir as coordenadas do centro e o raio, certo, na fórmula da equação reduzida da circunferência. Para isso, pessoal, vocês têm que ter na cabeça, certo, essa relaçãozinha aí. Não esqueçam, guardem na cachola, pessoal. Legal? Bom, vamos para mais uma questão, questão 2. E assim, dada as equações seguintes, determine o centro e o raio em cada caso. Bom, pessoal, essa equação, essa questão, se vocês observarem, ela é o contrário da outra, certo? Na primeira questão, ele dava o centro e pedia, certo, as equações. Ele dava o centro e o raio, e pedia as equações. Aqui ele está fazendo o contrário. Ele está dando as equações, está pedindo o centro e o raio, ok? Vamos então à resolução. Bom, então vamos à resolução, pessoal, no item A. Olha lá, para a gente determinar o centro e o raio, a primeira coisa, pessoal, aqui no item A, é a gente lembrar que a equação reduzida da circunferência é essa daqui. Aí é só a gente resolver o problema por comparação, pessoal. Observe que o centro é dado por AB. Ora, pessoal, aí a gente é só observar, né? Olha aí, no item A, qual é o número que está no lugar do A e o número que está no lugar do B. O número que está no lugar do A é 6 e o número que está no lugar do B é 5, ok? Então o centro vai ficar assim, ó, 6 e menos 5, ok? Bom, e talvez você esteja se perguntando: professor, mas aqui não era para ser, não era mais 5 não e menos 6? Não, pessoal. Quando a gente vai determinar, certo, o centro de uma circunferência, é só você observar a dica que eu vou dar para vocês. A dica é o seguinte, olha lá. Aqui já está a equação reduzida. Se eu quero determinar o centro, certo, o valor do A e do B, que no caso é o centro, certo, é só a gente escrever esses valores aqui, ó, no centro, com o sinal trocado. Se lá é menos 6, aqui vai ficar mais 6. E se é mais 5, ou seja, se no caso aqui é mais 5, que é positivo, aqui vai ficar negativo, ok? Então usem essa dica aí, ó. Se lá o centro se o B é negativo, para cá vem positivo. E se for positivo, vem negativo, ou seja, você troca os sinais. Essa é a dica, pessoal. Isso quando a equação é reduzida. Ok? Agora vamos calcular o raio. Como é que a gente vai calcular o raio? É só a gente observar qual é o número que está no lugar do R2. O número que está no lugar do R2 é 121. Daí o R2 é igual a 121, pessoal. E o raio é igual a 11. Professor, por que 11? Porque o número que é elevado ao quadrado, que vai dar 121, é 11, pessoal. Logo, o raio só pode ser 11, ok? Aí está a letra A. Vamos agora para a letra B. Na letra B, pessoal, certo? Nós temos aí, certo, a equação geral. Observe que na letra B, a equação dada foi a equação geral. Então, a gente vai usar a equação geral, tá aqui, ó, da circunferência, que é toda essa expressão aí que está em vermelho, ok? Bom, pessoal, há duas maneiras para você determinar, certo, o centro e o raio de uma circunferência quando ele dá, certo, a equação geral. Uma é você resolver por comparação, certo, que é comparar a equação geral dada, que é essa de vermelho aí, com a equação dada, certo?
E a outra é você transformar, certo, a equação dada, certo, em trinômios quadrado perfeito, certo? Ou seja, você vai usar lá a ideia de produtos notáveis, certo? Bom, eu vou fazer, certo, o cálculo usando a comparação, ou seja, comparando essa equação com essa para calcular o centro e o raio. Então vamos primeiro calcular o centro. Observe que o centro é dado por AB. Ok, pessoal, é só você observar na equação geral. Olha lá, observe o coeficiente de x nessa equação. O coeficiente de x, certo, é menos 2a. E agora observe na equação dada, pessoal, certo? Na equação dada, o coeficiente de x é menos 10. Então, o que você vai fazer? Se você vai resolver o problema por comparação, você vai dizer que o menos 2a é igual a menos 10. Então, fica assim, ó, menos 2a é igual a menos 10. Ora, se menos 2a é igual a menos 10, a é igual a 5. Por quê? Porque você divide menos 10 por menos 2. Então, a dá 5. Bom, pessoal, agora vamos calcular o b. E aí, se a gente observar na equação, o b vai estar aqui ao lado do y. Então, observe que o coeficiente de y é menos 2b, certo? E se você observar a equação dada, o coeficiente de y é menos 2. Daí, o menos 2b é igual a menos 2. E o b vai ser igual a menos 1. Vai ser igual a 1. Por quê? Porque vai ser menos 2 dividido por menos 2. E o resultado vai ser igual a 1. Então, aqui nós já encontramos o valor do a e do b, que é as coordenadas do centro. Logo, o centro vai ser igual a 5 e 1. Ok, pessoal? Então, observe que o problema foi resolvido fazendo uma comparação. Ou seja, a gente comparou o coeficiente de x e y da equação geral, certo? Com o coeficiente de x e y da equação dada. Ok? Agora, vamos calcular o raio, pessoal. Mas observe que o raio está no termo independente, conforme nós falamos agora. O termo independente aqui é A2, B2 menos EI2. Esse é o termo independente dessa equação, pessoal, que não tem x nem y. Nessa equação, o termo independente é o que não tem x nem y, no caso é o 17. Então você vai dizer que, certo, essa expressão A2B2 menos EI2 vai ser igual a 17. Então está aí o raio. Vai ficar A2 mais B2 menos EI2 igual a 17. Bom, mas, certo, temos que substituir o valor do A e o do B, certo, na expressão. Bom, e você deve estar se perguntando, professor, e cadê o A e o B? Está aqui, ó, já calculamos. O A é 5 e o B é 1. Que substituindo na expressão, vamos ter essa expressão. Ok? Que efetuando os cálculos, pessoal, vamos ter, né, 26 menos R2 igual a 17. E você deve estar se perguntando, professor, 26, de onde veio esse 26? Olha lá. Quanto é 5 ao quadrado? 25, né? 1 ao quadrado, 1. Então, 25 mais 1, 26. Então, nós vamos ter aqui 26 menos R2 é igual a 17. Ok, pessoal? Eu fiz aqui os cálculos, pessoal, mental. A gente tem que fazer esses cálculos mental para diminuir mais, certo? Os cálculos aí, certo? A resolução. Bom, daí o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui o R2 vai ser igual a 9. Por que, professor, 9? Olha lá, passa o 26 para o outro lado, ele vai com sinal trocado. Aí fica 17 menos 26. 17 menos 26 dá menos 9. Só que a gente multiplica por menos 1 e já encontra R2 igual a 9. Logo, o raio é igual a 3. Ok, turma? Então, aqui está o valor do raio. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, para calcular o centro e o raio, quando a equação, certo, dada é a equação geral, é um pouquinho mais trabalhoso do que, certo, quando é a equação reduzida, certo? Quando a equação dada é a equação geral, certo, a gente trabalha um pouquinho mais. Legal? Bom, vamos para mais uma questão, pessoal. Questão 3 diz assim: considere as equações das circunferências C1 e C2, cujos gráficos estão representados a seguir. Aqui está o gráfico, pessoal, da equação C1 e da equação C2. Bom, o que ele quer nesse problema? Ele quer o seguinte: a área da região achurada é... Bom, pessoal, região achurada é a região pintada, certo? Nós queremos a área dessa região, ok? Como nós queremos a área dessa região, pessoal, e nós já temos um vídeo aí falando sobre área de figuras planas, certo? A área achurada aqui, certo? A gente vai determinar fazendo a diferença entre,
certo? A área da circunferência 2 e a área da circunferência 1. Vamos ver aí então a resolução, pessoal. Tá aí. Vamos trazer aqui, certo? As circunferências, certo? Para cá. E a equação geral da circunferência. Por quê? Porque as equações dadas foram as equações gerais, ok? Muito bem, pessoal. Com isso, certo? O que nós queremos? Nós queremos a área achurada. Mas o que vem a ser a área achurada? A gente tem que mentalizar. Aqui está a figura, pessoal. A área achurada vai ser a área da circunferência 2 menos a área da circunferência 1. Ora, pessoal, daí o que a gente tem que fazer para calcular a área da circunferência 2 e a área da circunferência 1? Saber o valor do raio. Se a gente souber o valor do raio, pessoal, nessas circunferências, certo? A gente vai poder determinar a área de cada circunferência, ok? Muito bem, então vamos calcular o valor do raio. Bom, então vamos primeiro calcular o valor do raio da circunferência 1, que vamos chamar de C1 aí, né, no problema, é chamada de C1. Mas para a gente calcular a área da circunferência 1, pessoal, como nós acabamos de fazer os cálculos agora, a gente tem que saber qual é o valor do A e do B, então é só fazer por comparação. Novamente, olha lá, na circunferência C1, certo? Olha lá, qual é o coeficiente de x? Menos 2. E na equação geral da circunferência, qual é o coeficiente de x? Menos 2a. Então, por comparação, olhe lá, menos 2a vai ser igual a menos 2. Então tá aí, ó, menos 2a é igual a menos 2, logo o a é igual a 1. Por quê? Você divide menos 2 por menos 2. Então a é igual a 1. Bom, e você deve estar se perguntando, professor, vai ser sempre assim, fazer por comparação? Bom, essa é uma das formas, como eu falei para vocês, existe uma outra forma de você transformar certa circunferência num trinômio quadrado perfeito. Mas eu geralmente faço por essa forma aqui, pessoal. Transformar a circunferência em trinômio quadrado perfeito é um pouquinho mais trabalhoso. Bom, agora vamos calcular o valor do B. Olha lá, qual é o coeficiente de B na equação? 1. Não, pessoal, aqui é o coeficiente de y ao quadrado, cuidado. O coeficiente de y é menos 2. Não confunda y com y ao quadrado. A equação aí não está escrita na sua forma normal. Ele colocou a equação desse jeito exatamente para confundir, certo? Quem está fazendo o problema. O coeficiente de y aqui é menos 2, aqui é y ao quadrado. Então, muita atenção com isso aí. Olha lá, então, na circunferência C1, o coeficiente de y é menos 2. E na equação geral, o coeficiente de y é menos 2b. Então, nós vamos ter menos 2b igual a menos 2. E o b também vai ser igual a 1, conforme nós fizemos aí o valor do a. Ok. Daí, pessoal, vamos lá calcular, certo, o raio, certo, da circunferência C1. Aí é só a gente substituir na relação do raio, A2, B2, R2. Como o A e o B é igual a 1, fica isso aí tudo ao quadrado, que é igual a R1 ao quadrado. Eu estou chamando, certo, o raio da circunferência C1 de R1. Então, R1 ao quadrado. Daí, nós vamos ter que o R1 ao quadrado é igual a 2. Ok, pessoal? Bom, então vamos deixar da forma que está aí. Não vamos calcular o valor do raio, que no caso aí o raio seria a raiz quadrada de 2. Vamos deixar da forma que está aí, ok, pessoal? Bom, vamos ver o porquê mais na frente. Agora vamos calcular, certo, o raio da circunferência C2. Está aqui a circunferência C2, a equação. É o mesmo procedimento, pessoal. Olha lá, quem é o coeficiente de x na C2? Menos 4. E na equação geral, o coeficiente de x, menos 2a. Aí, novamente, menos 2a igual a menos 4 e o a igual a 2. Por quê? Vai ser menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Certo? Negativo com negativo dá positivo. Certo? E 4 dividido por 2, que vai dar 2. Da mesma forma, nós vamos fazer com o b, pessoal. Está aí. Quem é o coeficiente do y? Menos 4. E do y aqui, menos 2b. Então, menos 2b igual a menos 4. E o b vai ser igual a 2. Daí, pessoal, eu vou chamar o raio da circunferência de R2. E substituindo aqui na relação do raio, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos R2 ao quadrado, é igual a 0. Bom, e você está se perguntando, professor, por que foi igual a 0? Porque o termo independente da equação, de ambas as equações, tanto C1 como C2, não está escrito, pessoal. Como aqui nós não temos o termo independente, ele não está escrito, certo? Então significa dizer que o termo independente aí é igual a 0,
ok? O termo independente na equação geral é A2B2 menos R2. Mas nas equações dadas, na C1 e na C2, olha lá, não tem aqui o termo independente, não está escrito. Se não está escrito é porque é zero nos dois casos, ok? Daí, efetuando os cálculos, vamos ter R2 ao quadrado igual a 8. Bom, pessoal, com isso, vamos agora calcular a área de cada circunferência. Vamos calcular a área, certo, da circunferência 1. É π R1 ao quadrado, que aqui é a área da circunferência. Como é que se calcula a área de uma circunferência? Π vezes R1 ao quadrado, ok? Nós já temos aí um vídeo também sobre área, certo? Do círculo e suas partes, certo? E também nós falamos lá de área da circunferência, ok, pessoal? Bom, lembrando que circunferência, pessoal, certo? Vai ter comprimento, que vai ter a área, é o círculo, mas a área do círculo lá é πr2 ao quadrado, certo? Muito bem. Efetuando os cálculos, pessoal, ou seja, substituindo R1 ao quadrado aqui na expressão, nós vamos ter, certo? R1 ao quadrado está aqui, ó, igual a 2, então vai ficar 2 vezes π, então a área da circunferência 1 vai ser igual a 2π. E a área da circunferência 2, pessoal, vai ser igual a π vezes R2 ao quadrado. Mas o R2 ao quadrado é igual a 8, substituindo vai ficar 8 vezes π, e a área da circunferência 2 é igual a 8π. Logo, pessoal, a área achurada, como é a área C2 menos a área C1, então o resultado vai ser esse aqui, ó, a área achurada é igual a 8π menos 2π, e isso vai ser igual a 6π, pessoal, certo? E a alternativa correta vai ser letra D. D de dado, D de danadinho, pessoal. Com isso, pessoal, quero agradecer a todos que tiveram com matemática, teoria e prática, bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!